Vamos falar um pouquinho do céu hoje, sobre o céu. Eu assisti esse filme ontem. Esse filme, não sei quem já assistiu, O Céu é de Verdade. Alguém aqui já assistiu esse filme? Bom, poucas pessoas, né? Uma pessoa. Não estou aqui para fazer propaganda do filme. É que o filme fala do céu. E nem estou aqui para defender o filme ou não, mas eu acho interessante que esse filme, que fala sobre o céu, esteja fazendo um relativo sucesso nos dias de hoje, onde as pessoas estão pouco se lixando para o céu. Até os que são cristãos, que procuram, você pode ter certeza que as igrejas estão cheias de pessoas, né? A maior parte delas não estão ali porque tem algum interesse específico, especial no céu. Estão muito mais interessadas em soluções, em bênçãos materiais, transitórias. Então eu achei curioso que esse filme traga essa temática do céu, e por isso eu queria começar só falando um pouquinho do que o filme diz. Conta a história desse garoto. Está vendo aqui? Ele e o seu pai, esses são os personagens da vida real. O pai é um pastor metodista, o nome dele é Todd, então é pastor Todd, e seu filho Colton. Esse menino com 4 anos de idade teve apendicite, foi uma situação bem complicada, uma cirurgia muito delicada, ele teve muitas complicações e praticamente aquela experiência de quase morte. Quando o menino se recupera, ele começa a contar para os seus pais que ele esteve no céu, que ele morreu, que ele estava lá no céu. Ele tem apenas 4 anos de idade e começa a descrever as experiências, o que viu. E é claro que a princípio os seus pais acharam isso muito fantasioso, não deram bola. Mas o pai, está vendo aqui que ele está mostrando uma foto. Essa foto que o pai está mostrando, que o pastor está mostrando, é a foto do seu avô. E por que ele está mostrando a foto para o garoto? Porque o garoto, de 4 anos de idade, que nunca tinha visto uma foto do seu bisavô, que não sabia qual era o apelido dele, disse ter estado no céu com o avô do pai, ou seja, com o seu bisavô, e o chamou pelo apelido, o que deixou o pai intrigado. Aí o pai vem e traz essa foto então do seu avô que ele tinha lá. Ele encontra com dificuldade essa foto e traz, e apresenta para o menino e pergunta: é por acaso esse? E o menino diz: não, eu nunca vi esse homem. Lá no céu eu não vi ninguém idoso e nem de óculos. Ele contou isso, garoto. Todos são jovens, ninguém era idoso, ninguém usava óculos. Aí o pai ficou encafifado com a história e ele vai procurar. E aí ele vai ter que ir num baú muito antigo, empoeirado, lá no fundo do baú, uma foto do seu avô, ainda jovem, e traz, e apresenta para o menino diz: é esse aí, esse é o seu avô, e dá o nome do apelido. Bom, o pai passa a ficar cada vez mais encafifado com todas essas histórias. Só que ele vai ter até um conflito familiar, porque por conta de tudo isso, ele quase perde o pastoreio daquela igreja. Então tem todo um drama que se desenrola. E a mulher, ele tem uma briga com a mulher, porque a mulher não bota fé. Ou seja, a mulher dele, a mãe do menino, não bota fé em nada disso. Até que o menino, numa conversa com a mãe, diz: lá no céu eu vi a minha outra irmã. Mas que outra irmã? Você só tem uma. Ele disse: não, eu vi uma outra irmã e ela veio, me abraçou. E ela disse que morreu quando estava na barriga da mamãe. O menino só tinha 4 anos de idade e nunca tinha ouvido falar desse aborto espontâneo, dessa morte dessa criança, desse bebê. E ainda mais o sexo, ainda acertar o sexo. Foi muito curioso. A mãe então fica intrigada. Então a história se desenrola nisso. Aí você me pergunta: você acredita nisso? Você não acredita nisso? Eu vou dizer para vocês, isso para mim
não é o mais importante aqui. Eu não duvido, pelo menos eu digo isso, eu não duvido de que isso possa ser possível. Não acredito que essas pessoas estão inventando história. Mas também eu não baseio a minha fé no além, na vida eterna, nisso. Eu já cria em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muitas dessas histórias todas. Mas eu acho isso intrigante, interessante, curioso, e o importante é que isso levanta a bandeira da vida além, da vida após. Se isso é verdade ou não, se é fantasia do garoto ou não, não sei, mas é interessante, levanta o assunto, e o mais curioso vem agora. Ele viu uma foto de Jesus que o pai mostrou, uma foto de Jesus não era uma foto, um retrato pintado, uma pintura de Jesus na internet, esse garoto, e ele disse: esse foi Jesus que eu vi lá no céu. Só que quem pintou, vocês já ouviram falar da Akiane? Foi uma menina que pintou este retrato, meus amados irmãos. Está vendo Jesus ali? Bom, eu nunca vi Jesus, então não sei se é ou se não é. Mas essa menina pintou esse retrato, dizendo que foi fruto de uma visão que ela teve de Jesus. Esse retrato foi pintado quando ela tinha 8 anos de idade. Dá uma olhada. Pintura a óleo. Essa menina é filha de pais ateus. O seu pai vem da Lituânia. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela começou a ter visões do céu, visões com Jesus. Ela nunca foi à escola dominical. Ela nunca foi à igreja. Nunca. Os seus pais não acreditavam em nada, em Deus sequer, quanto menos em Cristo, na Bíblia. Ela não tinha uma babá cristã. Ela nunca foi para uma escolinha. Aliás, até pouco tempo, todo o estudo dela foi em casa. Sabe aquele tipo de homeschool que os americanos têm? Toda a instrução dada em casa. Esse é o caso dessa menina. E com 3 anos de idade ela teve a primeira visão, nunca tendo nenhuma influência cristã, uma visão do céu, uma visão do Cristo. Com 6 anos de idade ela queria pintar. Ela começou a pintar com 4 anos de idade, mas ela queria pintar o Cristo que ela tinha visto, mas ela não tinha assim na mente uma ideia tão precisa, e ela precisava de um modelo. E ela pedia para Deus, me mostra um ser humano que seja parecido contigo, Cristo, para que eu possa pintar, se o Senhor quer que eu pinte. Isso foi por 2 anos, até que ela se mudou para tal cidade que ela mora hoje. Com 8 anos de idade ela falou assim: traz aqui, faz na porta aqui de casa alguém que sirva como modelo, que seja parecido, semelhante ao Senhor. 2 dias depois dessa oração, bate na porta dela um carpinteiro para ajudar lá a questão do telhado da casa. É esse cara. Esse é a cara do carpinteiro que bateu lá. E ela falou: é ele. E reconheceu. E pintou. Chamou ele para ser modelo. E ele recusou-se porque ele era um cristão evangélico, humilde, e disse: eu não sou digno para ser modelo de Jesus Cristo. E desistiu, e pernas para que te quero, foi embora. Ela orou: Senhor, se o Senhor tem realmente intenção de que eu pinte, então que o Senhor toque no coração dele, e ele volte aqui. E não é que ele volta dizendo: Deus falou no meu coração que eu devo aceitar, mas não quero dinheiro, não quero fama, eu quero ser anônimo nessa história. E foi assim que ela pintou. Bom, você pergunta para mim: é verdade? Você acredita ou não? Olha, eu acho tudo muito interessante, por isso eu estou trazendo para vocês. Estou trazendo aqui: olha, creio nisso. Eu só estou achando tudo isso muito curioso, muito interessante. Dá muito papo para a gente bater muito papo a respeito dessas coisas. Mas que menina é essa, filha de ateus, que com 3 anos tem visão do céu e de Jesus? Que história é essa? Seus pais ficam assustados.
Que talento ela recebe aos 4 anos? Você tem que ver o que ela pinta aos 4. Ponha na internet Akiane com K e você vai ver. E pintar desde os 4 anos de idade. Esse quadro de Jesus foi feito com 8 anos de idade. Uma perfeição. Hoje ela é considerada uma das maiores pintoras de todos os tempos em termos de realismo. É impressionante o talento, o dom natural dessa menina que diz ter esse encontro com Jesus. E sabe o que ela ensina? Ela ensina que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor e é o único caminho para o céu. Ela fala do céu e fala de Cristo como o caminho para o céu. Eu acho isso interessantíssimo. Bom, tudo isso para entrar no assunto que é o tema da mensagem, tá bom? Então eu não vou pregar sobre essas coisas, não estou aqui para defender bandeira. Tem gente, eu vi alguns comentários sobre, principalmente o filme, dizendo que aquele menino de 4 anos é um endemoniado, umas coisas assim. Eu acho bem cruel, né? Bem cruel essas análises, muito... Não, isso é espiritismo, o menino está tendo contatos com espíritos. Calma aí, isso não é espiritismo. Espiritismo, o espírita acredita que a gente pode, buscando ter contato, os vivos com os mortos. No caso era um menino que morreu e era morto com morto. Então, bom, eu não vou entrar no mérito da questão, eu não vou querer defender a bandeira do menino e nem nada, mas eu acho que tudo isso faz a gente pensar no assunto do céu, e isso é bom. Pensar no assunto do vida após morte, isso é importante. Veja 1 Coríntios 15, 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, disse o apóstolo Paulo, quando discorria sobre a esperança da ressurreição. Amém? Então, irmãos, o tema do céu deve palpitar no nosso coração. Amém? Pessoas estão buscando a Cristo e pensando em Cristo apenas em termos do aqui e agora. Mas do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, e perder a vida eterna? É o que diz aqui Jesus em Mateus 16, 26. Aqui é a minha avó. Vou contar essa história aqui, alguns já devem ter ouvido, mas essa minha querida avó é um exemplo para mim de fé, uma inspiração. Morreu aos 82 anos, se não me engano, de idade, nesse quarto que ficava ali na nossa casa, no fundo, na parte, como uma edícula. Ela morava num quarto e cozinha, que ali tinha um banheiro, e aqui é o quarto onde ela faleceu. Nesse quarto, eu não sei se dá para perceber, um rádio lá atrás, tem alguma coisa lá atrás, tinha um rádio aqui. No dia que ela faleceu, estávamos em casa, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a Cristina, eu já era casado, Samuel, que era um bebê, meu tio Joel também, irmão da minha mãe, e nós fomos e contemplamos o corpo inerte da minha avó, sereno, tranquilo ali naquela cama, e eu e a Cristina parar um café na cozinha ali da minha avó. Meu tio Joel estava ali no quarto com a minha avó, o corpo dela, fomos chamar médico, né, para vir fazer, sabe, aquele procedimento todo. E o meu tio, ele é um pouco assim, dá pá virada às vezes, ele é muito querido, mas ele foi e ligou o rádio. Eu achei aquilo desproposital, você está entendendo? O rádio bem no quartinho da minha avó, com o corpo dela que tinha acabado de falecer. E eu achei isso inconveniente, fiquei um pouco sem jeito, me aproximei como quem ia aconselhar meu tio a desligar o rádio. Nem como fazer, porque afinal de contas era a mãe dele que tinha morrido, minha avó. Meio sem jeito me aproximei. Quando me aproximo, vejo que ele está com o dedo ali quando ele ligou, ele ia mudar de estação, mas não mudou, porque o que se ouvia naquele rádio que acabara de ser ligado naquele instante, com a minha avó ali
falecida, o corpo dela ali, era uma música popular do Roberto Carlos, que dizia, a frase que se ouviu foi esta: além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Meus irmãos, eu não sei o que vocês pensam disso, eu não sei que significado isso tem para vocês. Eu sei o significado que teve para mim, e eu sei o significado que isso teve para o meu tio, que com o dedo mais trêmulo não mexeu na estação, não mudou para o Zebete, para sei lá o que rádio que ele ia colocar, era AM, naquela hora da madrugada, né? Eu acho que era Zebete mesmo que ia. Só os da minha idade para lá vão saber do que eu estou falando. Bom, e quando terminou a canção, ele simplesmente desliga. E um temor, e aquele clima de pura reflexão naquela hora. Para nós, um grande sinal. Você fala, coincidência, bobagem e tal. Para mim não foi, para o meu tio também não. Então essas coisas às vezes têm muito valor para quem vive elas. Para nós foi um negócio. Cristina estava lá, ouviu, não sei se minha mãe ouviu também a canção, ouviu. Muito curioso, ligou, irreverência, mas a reverência se fez presente numa música do Roberto Carlos, não sei nem qual a intenção, nunca fiz uma exegese dessa canção, mas a frase foi apropriada. A frase falou: além do horizonte deve ter algum lugar bonito, meus irmãos, né? Existe um lugar bonito e tranquilo para a gente viver em paz. Talvez ele estivesse falando de qualquer outra coisa, tá? Eu não sei. Mas ele tem também um viés de Cristo espiritual. Bom, é complicado, mas achei que calhou. Bom, essas experiências da vida, cada um de nós deve ter suas próprias experiências. E alguma coisa aqui dentro de nós, porque aí eu acho que tem muito a ver com o nosso DNA, porque o nosso DNA, se formos pensar bem, ele tem o dedo de Deus. Ele não tem só o nosso ancestral imediato, papai, mamãe, vô, avó, bisavô. Nós fomos criados por Deus, meus irmãos. Deus é eterno. Nossa alma tem sede de Deus. Nossa alma tem sede do eterno. Tem saudade do céu. Tem saudade de Deus. Parece que nunca vivemos lá, mas esse toque de Deus, ao nos criar, faz com que nós, seres humanos, lá dentro, tenhamos esse anseio pelo transcendente, pelo que vai além. Vamos um pouco mais adiante. A mensagem de hoje se baseia nesse texto, que convido vocês a abrirem suas Bíblias para a leitura, de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Agora entramos no tema, nas palavras de Jesus aos seus discípulos. Palavras que vêm para confortar, para tirar de nós ansiedade, para tirar de nós temor, para tirar de nós apreensão em relação à questão mais séria da vida. A maior ameaça que um ser humano tem, que é a morte, o nosso grande inimigo. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Outra versão diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse: vocês conhecem.
E Tomé disse: nós não sabemos nem para onde é que o Senhor vai, quanto mais saber o caminho. E Jesus vai confirmar: sim, vocês conhecem o caminho, porque vocês me conhecem. Veja o que o texto diz. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para onde é que vai? É para o Pai, irmãos. É para o Criador. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse foi o primeiro versículo bíblico que os meus filhos decoraram. É um versículo chave. No meio de tantas vozes, de tantas religiões, quando se fala que o homem tem um anseio para o transcendente, e aí se vê o quê? O homem procurando, tateando como que no escuro, buscando a Deus, buscando a espiritualidade, mas muitas vezes sem encontrar. E Deus, vendo o homem perdido e amando a humanidade, Deus, seu Filho Jesus, revelou-se Ele a nós. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui o que Ele promete são moradas eternas. Credo apostólico. Isso aqui tem gente que pensa que é monopólio da Igreja Católica, né? Ih, lá vem o pastor com essas coisas católicas. Gente, isso aqui é cristão. Assim como a Bíblia não é monopólio dos católicos, é cristão. Está aqui para nossa leitura. Podemos ler todos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Jesus subiu para onde? Ao céu. Está vendo aí? Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aonde está o trono de Deus? No céu. Donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cremos na ressurreição, juízo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e o que? No final, na vida eterna. Na vida eterna. É isto. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Deus nos criou para o paraíso. Deus nos criou, Ele foi quem nos fez. Ele nos criou para si próprio, para comunhão com Deus, para que nós pudéssemos estar onde Deus está. Mas você sabe que o pecado transtornou as coisas, e fomos, como raça humana, expulsos do paraíso. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Então tivemos o que chamamos de morte espiritual. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, diz o profeta, diz Deus na boca do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Efésios 2:1, Paulo diz lá: Ele vos deu vida, escrevendo aos crentes, aos cristãos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tem gente que entende que pode construir um caminho para o céu através de boas ações, de boas obras. Mas o que diz as Escrituras Sagradas a esse respeito?
O profeta Isaías falando, né? Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Se você pensa que através daquilo que você chama bondade, sua bondade, porque tem gente que às vezes tem uma estima de si próprio que vai além da realidade. Ah, não, se Deus tem que salvar alguém, Ele vai salvar a mim, porque eu... E aí ele se compara normalmente com os déspotas. Eu não sou como Hitler, eu não sou como Mussolini, eu não sou como os assassinos, sabe, se Deus pesar os meus pecados e as minhas boas obras, talvez as minhas boas obras, a minha bondade vai pesar mais, então na balança do juízo final eu vou ser aprovado. Tem umas ideias que você vai encontrar na cabeça das pessoas, mas você não encontra na Bíblia respaldo para nenhuma delas. Aliás, o que se diz com todas as letras, Paulo em Efésios capítulo 2 versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Tito 3:5: não por obras de justiças praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente. Então não é por obras, não é possível através das obras. Também não é através da obediência aos mandamentos. Tem gente que diz: se eu guardar os 10 mandamentos, se eu obedecer todos os mandamentos de Deus, então eu serei salvo através da obediência. O problema é, você consegue obedecer todos os mandamentos de Deus, você nunca falha. Você ama Deus sempre sobre todas as coisas. Você ama sempre o seu próximo como a si mesmo. É uma pergunta: você nunca mentiu, você nunca deu falso testemunho, você nunca usou o nome de Deus em vão, você nunca cobiçou, você nunca teve ira, porque Jesus Cristo disse que se nós simplesmente nos irarmos, o ato de ter ira, de ter ódio no coração, já nos coloca como réu do juízo, como assassinos. Porque a ira traz consigo o desejo de matar e de assassinar. E às vezes só não acontece por uma série de razões e de outros fatores inibidores. Veja só o que diz Romanos 3:20: ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, a não ser que você julgue saber mais sobre coisas espirituais do que o apóstolo Paulo. Ele diz: ninguém vai para o céu porque guardou e obedeceu a lei de Deus. Por quê? Porque os homens são pecadores, não consegue cumprir a lei na sua totalidade. E se não consegue cumprir a lei na sua totalidade, diz o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 10: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. É mais ou menos o seguinte: enchemos um balão aqui e estabelecemos leis para a preservação da integridade física desse balão, e entre as leis tem mandamentos fortes: não traspassará o balão com a espada, não vai atropelar com o carro, com o caminhão, né? Não senta em cima do balão. E tem o menor de todos os mandamentos, os mais simples: não furarás com agulha. E a pergunta que não quer calar nessa hora é: se você falhar no menor, no pequenino, no menor de todos os mandamentos, o que acontecerá com a integridade física desse balão? É isto que Tiago aqui diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. A consequência é a destruição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos nos salvar através desses caminhos, pois somos falhos. Ah, mas a religião, o importante é ser religioso, não importa qual religião, todo caminho leva a Deus. O importante é ser sincero na sua religião, porque Deus leva em consideração a sinceridade da sua religião. Se você é um religioso e sincero, então você está garantido no céu. Veja Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro,
pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos e irmãs, religião não salva, Cristo salva, porque Ele é o único que assumiu, o único justo, o único que viveu nesse mundo sem pecado. É o Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele assumiu a nossa culpa, foi para a cruz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós curados. Ele, como nosso irmão mais velho, assumiu a bronca, assumiu a culpa, colocou os pecados de toda a humanidade sobre suas costas e sacrificou-se, pagou o preço, porque se o salário do pecado é a morte, Cristo experimentou a morte em nosso lugar, para nos conceder o perdão e a vida eterna. Jesus, aquele versículo que os meus filhos decoraram, João 14, 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, quando a multidão que seguia Jesus por causa dos milagres, da multiplicação de pães, dos interesses materiais, recebe de Jesus uma palavra de esclarecimento, um discurso onde Cristo é firme a respeito das coisas espirituais. O enfoque passa a ser Cristo como o pão vivo que desceu do céu. A multidão não quer saber, bate em retirada, porque não está interessado nas coisas espirituais, mas apenas nas materiais. Jesus volta-se para os seus discípulos quando já tinha sido abandonado por toda a multidão, e pergunta para ele: e vocês não querem ir embora também? Pedro toma a palavra, e a resposta de Pedro deve ser a nossa resposta, meus irmãos. Se nós estamos na igreja, se nós estamos na de Cristo, se nós somos seguidores de Cristo, deve ser por esse motivo. E o motivo é esse: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna só em Jesus. João Batista, diante de muitos discípulos, quando Jesus se aproximou dele, ele profetizou. Essa foi a grande profecia de João Batista. Você não vai ver outra profecia como essa na boca de João Batista. O grande, o maior de todos os profetas da Bíblia aqui está. E a sua única e ao mesmo tempo maior profecia foi essa. Olhando para Jesus, anunciou a todos os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o Cordeiro de Deus, é este o caminho, é este o Salvador, é este o Redentor, é este a única esperança de salvação para os homens. Isaías 53:6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, profecia a respeito de Cristo, a iniquidade de todos nós. 1 Pedro 3,18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, ao céu, ao paraíso. 1 Pedro 1, dos versículos 3 a 4, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não se desvanece, que não se esvai, reservada nos céus para vós outros. Essa é a nossa viva esperança, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível nos céus. E o que devo fazer para ser salvo? Cristo já fez, Ele abriu a porta, Ele é o caminho, Ele é o Salvador. E o que devo fazer?
Lembrem-se, naquele texto que já mencionei, como Pedro responde a essa pergunta, a essa mesma pergunta, para a multidão dos convertidos. Os primeiros convertidos da era da igreja recebem essa instrução. Se você quer saber o que precisa fazer para ser salvo, ouça o que Deus tem para te dizer nessa hora. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Jesus iniciou seu ministério com essas palavras: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o apóstolo Paulo a Tito escreve em capítulo 2, versículos 11 a 13: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Quem já fez isto, levanta sua mão bem alto. Quem já respondeu com arrependimento e com fé em Cristo, levanta sua mão e glorifica a Deus. Quem pode aqui diante do credo, mais uma vez o credo apostólico diante de nós, pode confessar, pode dizer: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Quem pode confessar? Quem pode de todo o coração afirmar: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Na Santa Igreja de Cristo, universal, católica, aquela igreja de nosso Senhor, corpo de Cristo aqui na terra, que não é uma igreja que tem bandeira, que tem placa, não é a metodista livre, é a igreja dos remidos de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém? Se você é capaz de fazer essa declaração aqui, não apenas da boca para fora, não como uma proforma, não como um ritual vazio, mas como uma confissão de coração de quem lá dentro, no íntimo, crê e confessa, eu quero dizer para vocês aquilo que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, disse: ninguém pelo Espírito Santo pode dizer anátema Jesus, porque é pelo Espírito Santo que confessamos que Jesus Cristo é Senhor. Então, não te foi revelado isso como uma conclusão intelectual. Foi o Espírito Santo que te revelou, meu irmão. Se somos capazes de confessar o credo e fazemos isso de coração, é porque foi nos comunicado esta verdade, confirmada, selada lá no coração, pelo Espírito de nosso Deus. É pelo Espírito de Deus que clamamos: Abba, Pai. É pelo Espírito de Deus que olhamos para Ele e o chamamos de Pai da maneira mais íntima possível, que confessamos Jesus como Senhor. Então, voltamos aqui. Já se arrependeu? Já foi batizado? Crê que há perdão no nome de Jesus Cristo por causa de sua cruz? Já recebeu você o dom do Espírito Santo, um novo coração? O mandamento de Jesus é: arrependei-vos e crede no
evangelho, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, buscar e salvar o perdido. E aí eu convido você, que verdadeiramente está arrependido de seus pecados, se ainda não foi batizado, deseja ser batizado, crê em Cristo para o perdão dos seus pecados, e quer selar a sua fé aqui hoje, a dar um passo à frente, assim como aqueles discípulos que ouviram a pregação, a exposição do Evangelho pela primeira vez, não eram discípulos, eram uma parte da multidão, e perguntaram o que devemos fazer para ser salvos, e ouviram: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito, vocês serão seguidores de Jesus, assim como Pedro foi, como Paulo foi. Assim podemos ser nós hoje, verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo.